Salve amigos, tudo bem? Eu sou o professor Jex e como prometido nós vamos agora te ensinar como você pode preparar um vídeo currículo. Você já ouviu falar sobre isso? Tem muitas pessoas que postaram nos meus stories e mandaram mensagens para mim dizendo que nunca ouviram falar ou que não sabem fazer, a grande maioria das pessoas. E se você é uma dessas pessoas que se sente inseguro na frente das câmeras, eu vou te ensinar como você pode transmitir mais confiança, mais segurança e fazer com que o seu recrutador te contrate, é verdade. Mas para isso você vai precisar de alguns detalhes, algumas dicas X que eu vou passar para você. E eu vou escolher um ambiente mais tranquilo, mais calmo. Nesse momento eu estou no meu quarto e próximo aqui do meu quarto tem uma metalúrgica, tem pessoas falando e muitas vezes isso pode atrapalhar na hora de você for fazer a sua apresentação. Isso serve também para o seu vídeo currículo. Então eu vou para um outro espaço, que é o espaço do CPGEX, que é um ambiente mais tranquilo, para te mostrar as dicas do que você deve fazer e do que não deve fazer na hora de se apresentar para a empresa que você quer ser contratado, tá bom? Então vamos lá agora! Primeiramente, é importante saber que um vídeo currículo ele não vai substituir as demais etapas do processo de seleção, como uma entrevista online, como uma dinâmica em grupo, mas só que agora, nesse momento de pandemia, muito provavelmente as empresas vão querer saber como é a sua performance. Então, não basta apenas você enviar o seu currículo no papel. É importante? É. Mas é importante também a maneira como você vai se comunicar, como você vai falar sobre você. E é sobre isso que nós vamos dizer agora. Então, anota aí. A primeira etapa é o seguinte: é você fazer um planejamento da sua apresentação. E para isso você tem que saber o que você vai falar, o que você vai vestir, o ambiente onde você vai fazer a gravação do seu vídeo currículo. Tudo isso tem que ter muito cuidado. Outra coisa, coloque o seu celular na posição horizontal. Isso vai ajudar muito, tá bom? Se você tiver um tripé como esse, também vai facilitar para você colocar lá o seu celular na posição horizontal e fazer a sua gravação. De preferência, grave na câmera frontal. Como assim, Jax? Porque você não vai ficar olhando para você. Olha só, eu estou olhando aqui para o buraquinho da câmera. Isso aí vai facilitar muito a conexão com a pessoa que vai te ver. Se eu estivesse olhando para mim, olha como que ficaria. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Jex, eu sou Jex Xavier e eu quero falar. Eu não fico com o olhar fixado para as pessoas que vão me assistir. Então eu preciso olhar para o buraquinho da câmera. Outra coisa, quando você for gravar, coloque o seu celular no modo avião, porque isso vai facilitar para que você não seja atrapalhado ali com as mensagens que chegam do WhatsApp, com a mensagem lá do Instagram, enfim. Você vai ficar focado na sua mensagem enquanto faz a sua gravação. E aí você também, nesse primeiro momento, vai pesquisar sobre a empresa que você quer trabalhar, saber onde ela atua, concorrentes, saber o máximo de informações possíveis, e aí você vai colocar tudo isso no papel. Esse é o momento da preparação, que é muito importante. No segundo momento, você vai fazer um roteiro da sua apresentação. Você já encontrou o ambiente, um som adequado, né, legal para você falar. Lembrando que não deve ter mais do que 3 minutos. De 2 a 3 minutos. Não pode ser nem muito curto e nem muito longo. Então você tem que fazer um roteiro para você se apresentar para quem vai te ouvir. E outro detalhe, você vai falar de você e das suas experiências profissionais de maneira natural. Então, se você colocar um papel ali na frente do celular e fazer de conta, ou então passar a impressão que está lendo, não vai ficar legal. Porque se for para ler, é melhor mandar um papel mesmo lá para a empresa. Você tem que falar de você de maneira muito espontânea, autêntica e natural. Isso vai acrescentar bastante e vai te diferenciar dos demais. Então é importante treinar a tua comunicação. Então faça um roteiro para você fazer um passo a passo do que você vai falar. Vamos agora para a terceira etapa. Você vai fazer a sua apresentação, que tem que ser impactante. Não basta apenas falar, é preciso impactar. Esse é o meu lema que eu falo sempre nas palestras, nos cursos, nos meus vídeos. Ou seja, quando você for fazer a sua apresentação inicial, fale seu nome completo, a sua formação, o que você faz. Você vai fazer uma apresentação como tem um currículo também. Lá no seu perfil, do seu currículo de papel, não está falando um pouco de você, de onde você é, o que você faz, para depois você falar da sua formação acadêmica, do seu objetivo, por que você deseja trabalhar nesta empresa. Ou seja, é a mesma coisa que está no currículo de papel, o currículo impresso, só que você vai fazer isso falando para as pessoas ou para o teu recrutador. E aí você vai comentar um pouco mais sobre você, sobre as tuas experiências anteriores. De preferência, fale das tuas últimas 3 experiências. Aí se você me pergunta, Jax, mas se eu não tenho experiência, eu nunca trabalhei, o que é que eu faço? Então fale um pouco mais de você, sobre as tuas qualidades, sobre as tuas habilidades, para que o recrutador possa te conhecer um pouco mais. Tudo bem? Nessa próxima etapa, você vai demonstrar o teu interesse pelos valores da empresa, porque você já falou sobre você, sua vida pessoal, já falou das suas experiências anteriores, do seu objetivo, e agora, nesse momento, você vai falar
que você pesquisou sobre a empresa, ou seja, seu interesse. É como se o recrutador perguntasse: por que você deseja trabalhar aqui conosco? Por exemplo, se eu estivesse fazendo agora uma contratação de pessoas que querem trabalhar no CPGEX, aí eu te perguntaria: por que você deseja trabalhar comigo aqui no CPGEX? Então é nesse momento que você vai falar um pouco mais sobre a empresa, por que você acha interessante trabalhar, o que você vai poder contribuir nessa empresa de maneira mais impactante. Então esse momento é importantíssimo para que o recrutador fale: opa, essa pessoa aí é muito importante para agregar aqui dentre os outros colaboradores que estão aqui conosco. Então ele já fica atento à tua forma de comunicar, ao teu interesse genuíno em trabalhar naquela empresa, que vai facilitar esse processo seletivo e fazer com que você seja convidado a estar presencialmente lá para uma conversa, uma entrevista presencial. E agora vem a fase final, que é exatamente você finalizar o seu vídeo currículo de maneira cordial. Ou seja, você vai agradecer a oportunidade e demonstrar, vai reforçar mais uma vez o seu interesse em participar dessa seleção, o seu interesse em estar nesta vaga. E aí você, quem sabe, poderá ser convidado para uma entrevista presencial, dependendo da maneira como você se comunicou, como você conseguiu se vender. Por isso que é importante trabalhar bastante a tua comunicação, porque ela é o X da questão. Como eu sempre falo, não basta apenas falar, é preciso impactar. E se você tem medo de falar em público ou de fazer vídeos, você tem que treinar isso, porque essa tendência é algo que vai acontecer cada vez mais. Vídeos, currículos vão ser pedidos e exigidos cada vez mais pelas empresas. Por isso que é muito importante que você treine a tua apresentação, que você haja com naturalidade, que você tenha um sorriso no rosto, espontâneo, que isso tudo vai fazer com que a empresa, uau, essa pessoa pode ser ideal para estar aqui conosco. Mas lembrando-se sempre, seja verdadeiro, a coerência é fundamental. Se você criar alguma situação ou falar algo que não seja coerente com o que você fez ou com o que você faz, muito provavelmente, numa entrevista presencial, você vai perder pontos. Então, fale a sua verdade. Fale sobre você de maneira natural, espontânea, em até no máximo 3 minutos e impacte para que você realmente seja contratado. E para finalizar as nossas dicas X do vídeo currículo, lembre-se sempre do ambiente, de um som adequado, de uma boa iluminação, do seu vestuário, como você vai se vestir, da maneira como você vai se comunicar. Evite gírias. Se você for para uma empresa que é mais formal e se você ficar falando de uma maneira muito informal, se movimentando demais, isso também não vai ser interessante. Cuidado também com o seu conteúdo, o que você vai falar sobre você. Por isso que é importante, como eu falei, ter o roteiro da tua apresentação. Mas não leia e não decore, você tem que falar de forma natural. Por isso que tem que treinar, tem que praticar bastante. Muitas vezes um vídeo de 2 a 3 minutos pode até demorar bastante para você fazer. Mas você tem que realmente impactar porque aquela empresa quer contratar o melhor. E para isso você tem que falar bem, se vestir bem como se estivesse naquela empresa e arrasar, impactar da melhor forma possível. Se você quiser mais dicas sobre vídeo currículos, mande uma mensagem para mim porque eu posso te ajudar. Em breve eu vou fazer um sorteio aqui de mentorias para que você possa mandar para mim o teu vídeo currículo e eu possa avaliar. Gostou dessas dicas? Então curta, comente, compartilhe com seus amigos e se tiver alguma dúvida, mande mensagem que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Eu sou o Professor Jax porque eu quero fazer com que você possa cada vez mais impactar. Um forte abraço e até as nossas próximas dicas X. Valeu, pessoal!